Eu não sou sociólogo, não sou cientista político, não sou administrador, sou simplesmente um artesão do direito. E nem estou demasiado acostumado a ter diante de mim discursos tão abstratos conceptualmente como estes 2 dias. Eu trabalho habitualmente com juristas, não só em Portugal ou no Brasil, mas noutros países, com advogados, com juízes, com promotores. As últimas vezes que vim ao Brasil foi para trabalhar com advogados ou trabalhar com o Ministério Público. Não é verdade, em setembro, em Pernambuco, foi com juízes, dar formação para juízes na Escola Superior de Magistratura. Com uma mundivivência, melhor dizendo, uma Weltanschauung própria, uma linguagem própria, bastante diferentes daquelas que foram ouvindo. Ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado fora do direito com engenheiros, com policiais, com militares. Não com pessoas de ciências sociais. Até porque nós trabalhando, sobretudo como ARCE, não se ofendam, mas eu vou dizer isto, mas também os ajuda a reagir. Eu sou daquelas linhas que acha que boa parte, ou quase tudo aquilo que foi dito nos últimos 2 dias, não serve para coisa nenhuma. Porque fica no livro, e a possibilidade da atuação imediata, a atuação imediata não tem que ver com a liberdade das pessoas, com a vida diária, está talvez num registro subterrâneo. Eu não estou a seguir nenhum tipo de soberba. Claro que isto faz falta. Porque faz falta, sobretudo, porque vai ter impacto a prazo. Mas irmos para aspectos eventualmente com maior concretização. E volta ao discurso da surpresa. Provavelmente, aliás, não o perguntei, por todas as razões, provavelmente o que a professora Cristiana pretendeu foi procurar como que uma visão estereoscópica da vossa parte. Ou seja, uma perspectiva um pouco diferente ao lado que permita depois, tendo as duas, e tendo ainda outras, uma percepção eventualmente tridimensional. Aliás, essa é a razão porque temos 2 olhos ao lado um do outro. Cruzando campos de visão e conseguimos ter profundidade. Ao mesmo tempo, eu procurei ser o mais humilde possível. Isto é, a professora Cristiana diz, propomos este tema. Eu digo, tudo bem, só altera ali uma palavra por razões que têm que ver com terminologias consolidadas. Então vamos nos próximos minutos, horas, pode ser aquela lógica de ir falando até que comecem a cair aí à frente e que vão trazendo cafés. Não, estou a dizer isto assim. Será entre 1h30, entre 1h30 e 2 horas. Porque o que eu vou tratar aqui, ainda com um viés assim, um pouco mais ligeiro, isso corresponde a um mês de aulas em mestrado. E a minha capacidade de sintetizar um mês de mestrado numa hora e pouco é... Ok. Sociedade em rede. Esse foi o pedido. Sociedade em rede, proteção de dados pessoais. E
alguns intervenientes nestes 2 dias usaram o termo passado em rede, mas com o máximo respeito, exceto esta manhã, onde houve uma aproximação a ideias de rede. E quando o colega que sentou deste lado, bom, o sobrenome era Pereira, estava aqui, professora Cris, como chamava aqui o colega deste lado? Simandro? Sivaldo. Pois é, tenho algumas dificuldades com os nomes mais originais que há aqui no Brasil. É um facto? Não, mas pelo menos já sei que houve um Sivaldo, mas não. Nós somos mais na mesmice dos nomes. E torna-se mais fácil recordar também. Bom, mas ele fez uma aproximação, porque falou-se em redes, redes de Igreja Católica, redes de sindicatos, redes de tudo. E parar um pouco para ver, bom, isto, se há de rede, é o quê e porquê? E vamos a Castells. Claro que Castells. A edição em Portugal, Gulbenkian, 3 volumes, capa vermelha, aquilo são 3 volumes literalmente à prova de bala, porque se tiverem os 3 seguidos, uma bala não passa, de certeza. Não, eles não se riam demasiado, porque durante a Guerra Civil de Espanha, as barricadas republicanas na Universidade de Madrid, a antiga Universidade Central, agora Complutense, foram feitas a partir de tratados alemães de filosofia que eram literalmente impenetráveis às balas franquistas. Quer dizer, era a maneira também do pensamento concentrado no suporte tecnológico da época, conseguia vencer a violência. É mais que metaforicamente. Bom, Castells. E estou começando por pensar em Castells, logo no primeiro volume, onde ele procura explicar porque é que a visão de sociedade em rede é mais adequada que a sociedade de informação. Dizendo designadamente que uma sociedade assente na informação e onde os valores são tudo de informação, já a tínhamos pelo menos desde o século XVIII. Afirmando-se depois com o capitalismo simbólico, com dinheiro, símbolo, e também com as sociedades anónimas, com base em ações também simbólicas. E nós temos 3 visões. Muitas vezes nem se tem conta que não são a mesma coisa, ou não têm que ser a mesma coisa, sociedade em rede, sociedade de informação e ciberespaço. E para responder, e ainda bem que houve meu colega, voltei a esquecer o nome, peço perdão, que vos explicou, e muitas vezes isso falha, esta teoria das 3 camadas da internet, que é hoje relativamente pacífica. É dizer, sobretudo estes 3 autores, jovens, procurem e pesquisem, pois a última síntese, até é de um amigo meu, o Erich Schweighofer, da Universidade de Viena. E o Schweighofer, que até esteve no Brasil, na UFPR, com o César Cerbena, num evento em outubro de 2014, por aí. O Eric veio cá. E o Eric tem uma grande vantagem, relativamente a quase todos nós, é que é doutor em Direito e doutor em Informática. Ou seja, ele está efetivamente nos 2 campos. Não os riscos de acontecer. E é um risco que eu temo, por vezes, me tolhe. Que é o risco à lançocal. Ou seja, utilizar informações de outros ramos do saber, sem os dominar, e transformando ciência quase em poesia. Com todo o mérito, em má poesia. Isso. É questão de haver uma ciência pós-moderna em que everything goes.
E Sokal, físico, envia paper completamente absurdo e é aceito dessa revista de referência dos novos estudos, dos novos saberes, do género e do tal. Bom, estudo de género com física e coisas assim. Estão a ver que eu sou epistemologicamente reacionário. Mas tento correr o menor risco possível. Mas temos aqui três camadas. E eu acrescentei, fui acrescentando coisas para ir fazendo pontos com as intervenções anteriores. É por isso que isto é uma palestra de abertura ex post. Nomeadamente a questão da regulação. É que a própria regulação da camada física é feita não só pelos Estados, pela União Internacional das Telecomunicações, Nações Unidas, no nosso caso, em termos regionais, pela União Europeia, mas atenção também por multinacionais. E quando eu digo multinacionais, estou pensando na iniciativa de conexão entre a Europa, os Estados Unidos e a Europa, ainda amarrar perto de Bilbao, com um novo grande cabo de fibra óptica, em que entra Google e Facebook em parceria, procurando depois furtar-se a outras formas de regulação. A camada lógica que hoje está muito em debate, aliás, desde estas eleições nos Estados Unidos. É porque a transição, e foi isso falado ontem, salvo ver por Sérgio, pela transição para a ICANN, para o exterior do Departamento de Comércio, teria sido fechada em setembro, com a eleição de Trump completamente posta em causa. Aliás, eu fiz ainda hoje uma pesquisa e as últimas declarações de Trump associando-se a Ted Cruz são de 29 de setembro. Isto é em toda a parte. Quer dizer, aquilo que nós tínhamos por firme no final de setembro já não é. Quer dizer, os republicanos mais conservadores, com Cruz e com Trump, estão preparados não só para alterar o modelo de regulação da FCC. Isso vai ser um problema, quer dizer, a questão da neutralidade nos Estados Unidos, que estava sendo imposta pela FCC, ou a questão mesmo da privacidade que ia começar a ser imposta relativamente aos franceses dizem os provedores de acesso. Deve ficar tudo... Bom, mas dizem temas de camada lógica de estruturação. A ICANN, o ISIS quer dizer, a terminologia brasileira, as cúpulas internacionais de informação. O modelo de comércio, com o GATT, com a prestação de serviços, a União Europeia e há alguns Estados que trabalham a camada lógica. Depois tem uma camada de conteúdos. Estados que ainda hoje tratam de conteúdos, quer na dimensão mais próxima de propriedade intelectual ou de conteúdos de relevância económica, quer conteúdos ligados, por exemplo, à proteção de crianças ou de mulheres. E isso não é de menos o Reino Unido. Não sei como é que vai dar, porque isso era o David Cameron. Dizia que queriam monitorar todo o conteúdo nas redes no Reino Unido para combater a pornografia infantil e outras formas de exploração de crianças. Mas quer dizer, para ver se é ou não pornografia infantil, tu vai ter que ver tudo. Bem. Rapidamente, estado de informação. Quando nós nos referimos à de informação e continuamos com as cúpulas, não com aquilo que se pensava pudesse ser viável entre 2013 em Genebra e 2005 em Tunis, à inglesa, Tunis. Ver com conteúdos. Ver e quase que se abstrai do resto.
Eu agora, daqui a uma semana, às 11 da manhã, estarei a palestrar na Faculdade de Lisboa sobre o papel que as Nações Unidas, enquanto tal, e a UIT podem ter. E eu estava lá com os meus amigos da ISOC contra mim, mas agora acho que eles vão... Pós-Trump, a ISOC vai ficar menos próxima da ICANN e mais próxima da União Internacional de Telecomunicações, que era uma anátema. Mas, de qualquer maneira, se em 2003 a Sociedade de Informação sabia há pouco, a 2016 já não sei. Se pensarmos em termos da produção de conteúdos, nós estamos numa lógica já muito perto, em que cada ano se produz tanta informação digital ou digitalizável como produziu a toda a humanidade até o ano anterior. Já estamos muito perto disso. O que aqui se leva, e já isto é a parte final desta conferência, nós estamos a entrar no mundo Big Data. De produção, conservação, administração de quantidades ingentes de informação. Essa informação, desde que possa ser administrada por algoritmos suficientemente poderosos, criar novo. Isto é, se nós pensarmos, por exemplo, em machine learning, aqui diz no Brasil aprendizado de máquina. Acho que a terminologia está mais ou menos a funcionar no Brasil. Mas pensarmos em machine learning, deep learning, a pessoa a partir dos conteúdos será viável. Quer dizer, pode ser que o Manuel Castells daqui a não muito tempo deixe de ter razão. Mas que ainda não a tem? Para o ciberespaço, foi referido aqui ontem William Gibson, Neuromancer. Se o leram, quando ele descreve o ciberespaço como uma alucinação de luzes que vão, vêm, estão para lá, eu estou mais convencido naquela lógica de ficção científica punk. Dava mais ideia que ele estava a utilizar ácido e estava a explicar como é que tinha sido a trip dele e não como é que funcionava, como é que seria o futuro do ciberespaço. Mas leiam o Neuromancer, porque não há nada como ler e não trabalhar em segunda mão. Esse é um dos meus maiores vícios, passa por nunca trabalhar em segunda mão. Porque os riscos de citação em net segundo, é terceiro ou quarto, e depois alguém... Bom, Von Neumann teria razão, houve ali um que errou. Já vi coisas aqui incríveis. Uma senhora, numa dissertação de mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, cita uma obra de referência sobre a boa-fé de um professor de Lisboa, António Menezes Cordeiro, em que ele, como era uma tese de doutorado, na tese de doutorado, há a prática de colocar o nome todo. No caso dele é António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Aquela senhora cita profusamente a obra, diz que são os dois autores, que é o António Manuel da Rocha e o Menezes Cordeiro. Aqui significa certeza absoluta, ela nem viu o livro. Não já digo folheá-lo, mas nem o viu. Mas isso eu estou a dar um exemplo limite de usar citações alheias e dar assim a ir ver o rodapé ou a nota final e depois ajeita. Bem, mas para além disso, nós temos a Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime. Convenção de Budapeste de 2001. Uma das últimas coisas que fiz no Brasil para o Congresso Nacional do Ministério Público foi uma avaliação das fontes brasileiras tendo a Convenção de Budapeste como gabarito. Voltaremos mais à frente a falar um pouco. Mas aqui a ideia é, se referem-se, quando é dado um mandato ao grupo de trabalho para elaborar o projeto de convenção, dizer que há o ciberespaço, entendido enquanto aquilo que fica entre os nós, que nesse ciberespaço pode ser utilizado para bons fins, mas também para o crime. A própria União Europeia
quando apresenta aqui até a atual estratégia para a segurança na rede, chama-lhe cibersegurança. Ciberespaço aberto, seguro, protegido. Que é até muito importante. Aliás, não disse tanto, posso dizer agora, quase todos estes assuntos encontrarão até em YouTube umas palestras minhas, umas aulas, até com mais desenvolvimento e mais. Mas dizer, bom, aqui o ciberespaço tem a ver com várias camadas, tudo a camada lógica. Mas a perspectiva, acrescentei ali, é que quando o legislador ou o decisor político se refere a ciberespaço, está sobretudo fascinado pela metáfora, não porque tenha pensado demasiado no assunto. Bom, Estado em rede. Nós, e acho que podemos dizer nós, juristas, cientistas sociais, muitas vezes não temos sequer a percepção da realidade subjacente. Já é muito raro eu pôr imagens. Eu vou repetir aqui uma imagem que usei numa palestra para o mestrado de Informação da FMU em São Paulo, ainda em setembro, onde eu tratei da questão da relação entre ciberespaço e território. Se fosse aqui, provavelmente eu era corrido à pedrada, porque eu parti da perspectiva de Carl Schmitt e não de Hans Kelsen. Aqui alguém vir para a UNB, não digo defender Carl Schmitt, mas usar as ferramentas analíticas de Carl Schmitt, aqui era capaz de ser assim muito... Bom, mas aliás, aquilo que explica a dicotomia Europa-Estados Unidos, que levou até à anulação do Acordo de Safe Harbor de 2003 e depois até a razão pela qual a parceria transatlântica não se faz, também devido à diferente consideração em matéria de privacidade que tem dos lados do Atlântico, isso é explicável via Carl Schmitt, mas não é via Kelsen. Bom, mas dizer aqui, no Estado em rede, o que é que temos? Rede, estrutura. Diferentemente da ideia de Estado de informação ao de ciberespaço, temos uma estrutura real, tal como nós temos aqui uma estrutura que nos permite ter luz e permite ter ar-condicionado e que está embebida nas paredes. Para nós ainda é mais difícil porque a nossa infraestrutura pública está enterrada, não se vê em cabos telefónicos nem cabos elétricos, mas aqui até estão à vista. Bom, mas dizer, começado em rede, o essencial do poder para o exercício do poder é o controle da rede. É o controle do fluxo de informação, é o controle dos nós da rede. Além disso, estas redes não são só metafóricas. Existem as redes. Eu digo que é o controle da rede, também é importante os servidores. Aliás, aqueles dois acórdãos, que primeiro irei tratá-lo a propósito da questão, vou utilizar a terminologia brasileira, de conservação de registros de conexão. Têm, nesses precisos termos, no Marco Civil. E também no Acórdão Schrems, aquele que referi indiretamente há pouco, que anulou o acordo que existia entre Estados Unidos e Europa para a circulação de informação de um lado para o outro do Atlântico. Aliás, sobre este último, dei eu, em meados de abril, uma conferência em Las Vegas. Grupo de empresas convidaram-me a explicar se continuasse o bloqueio, como é que podiam fazer para continuar Clofals, que vias alternativas é que existiriam para eles continuarem a fazer gestão das suas filiais na Europa, podendo administrar a informação nos data centers que têm nos Estados Unidos. Bom, mas esta ideia da Estado em rede não é nova.
Império Romano. O Império Romano assentou, acima de tudo, na rede de estradas. Eles investiram tudo nas estradas, que permitiam não só as mercadorias, mas sim que as legiões treinadas chegassem com uma velocidade inusitada no tempo, de uma parte para a outra do Império. E o Império desagrega-se quando o sistema das estradas também desagrega. Tem um sistema de estradas e também de rotas marítimas seguras. A mercadoria não flui. Deixaram de ter uma economia monetária. Deixou de ser viável a sustentar a vida urbana. E o exército deixou de poder ir de um ponto para o outro para responder às ameaças no Limes. Na fronteira, face aos vários tipos de bárbaros ou de persas, por exemplo. É um grande problema com persas. No sul, quase não contava. Mas pensem que esta ideia de uma sociedade assente nas redes vai e vem. Este slide foi mostrado esta manhã. Este tem mais cor. Estas são as redes que temos. Estas são as autênticas redes. Cerca de 88,5% do tráfego de dados passa por esta rede de fibra óptica. O resto, essencialmente por satélite. É 1,5% que passa por satélite. Bom, e estas redes são muito interessantes. Isto é de 2015. Vejam como é que está o Brasil. Quer dizer, há 2 cabos a partir do Rio Grande do Norte que ligam à Europa. Nenhum que liga à África ou à Ásia. Tudo o resto passa pelos Estados Unidos. Quer dizer, não há problema nenhum. Os Estados Unidos são um país amigo do Brasil. Toda a informação reservada, quer pública, quer empresarial, relativa ao Brasil, os Estados Unidos garantem que não vão ver nada. Não vão ver nada. E passa por lá, passa pelos servidores e eles não veem nada. Aliás, eles dizem à NSA, não vejam nada porque eles são nossos amigos. Perdoem o sarcasmo. Aliás, quando ocorreu o caso Snowden, a vossa presidente, porque é presidente, não era, talvez ainda seja, mas era presidente. Ela não queria ser presidente, paciência para ela. A língua não se muda por decreto. Nem Portugal, nem o Brasil tem, ainda por cima a língua nem é vossa, nem é nossa. A língua é de todos, por isso nenhuma parte tem a possibilidade de alterar. Exceto por consenso. Bom, mas continuando. Uma das primeiras reações políticas no Brasil foi não admitir tratamento de dados fora do Brasil. Sobretudo dados públicos. Isto é, me custa-me compreender que um país com a dimensão e, apesar de tudo, a capacidade financeira do Brasil não tem data centers públicos em que toda a informação da União, dos Estados e dos municípios possa ser tratada em condições de segurança sem intromissões de potência estrangeira. Isso é uma base de soberania. Aliás, hoje, dizer algo talvez controverso, voltando a Snowden, a Carl Schmitt. Hoje o poder na rede, no limite, para Schmitt, a soberania estava em quem podia declarar o estado de exceção. É isso. O verdadeiro soberano é aquele que pode declarar o estado de exceção. Hoje, quem é o verdadeiro soberano é aquele que pode desligar a rede. Dizer, pode não ser fácil politicamente, etc. Mas dizer, cortamos. Fechamos a torneira.
Esse é o poder. Mas vejam, isso foi chamado a atenção esta manhã. Perdão, ontem, esta manhã, quando mostraram esta manhã. Mas não era, isto também não é completamente novo. Este mapa é de 1873 e corresponde às redes de telégrafo da primeira globalização liberal. Com uma diferença. O centro não são os Estados Unidos, é a Inglaterra. E vejam também como o mapa é muito parecido. Com uma diferença. O Brasil não depende dos Estados Unidos. Tem ligações bifurcadas para norte e para leste. Quer dizer, o Brasil do Império era mais soberano no contexto do Estado de Informação do que é o Brasil hoje. Pode diversificar. Não está dependente de um poder de uma única potência. Bem, em termos de matéria jurídica, não queriam se ater só desenho, não é? Matéria jurídica. Bom, ponto de partida, privacidade em termos negativos, de não interferência. Não vou voltar, deve soar pelo menos Warren, Brandeis, Right to be let alone, etc. Mas, colocando numa perspectiva europeia, a nossa referência é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pois a vida é posta assim, está mais a brasileira, Convenção dos Direitos Humanos. Nossa terminologia está mais próxima da francesa, droit de l'homme, e não de human rights. Mas, direitos do homem, esta Convenção de 1950, que é importante, apesar de ter um conteúdo material muito semelhante à Declaração Universal de Direitos Humanos, tem um extra, que é a Corte. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ou, se quiserem, os colegas internacionalistas do Brasil chamam Corte Europeia de Direitos Humanos, que decide e cujas decisões se impõem aos Estados. E que os Estados nem pensam que podem não acatar. Eu digo isso porque às vezes o Brasil arrasta aos pés pelas decisões da Corte de São José. Quer dizer, há uma prática e uma cultura de obediência, inclusive a uma Corte Internacional. Que no nosso caso, nestas matérias, tem sido muito relevante porque a nossa cultura do judiciário é pouco amiga, dizendo assim, da liberdade de expressão. Mas o que tem acontecido é que, terminado o processo, transitado em julgado, no final, aqui nós não temos trânsito em julgado a meio. No Brasil passou a ter trânsito em julgado a meio caminho, nós não temos. Pois é, temos antigos, não aprendemos estas coisas modernas. Mas, apesar de Portugal ter sido dado dentro do STF como exemplo de... Mas, afinal, quem redigiu o voto para o ministro não tinha estudado. O ministro não estuda, mas aquele que tinha redigido não tinha estudado. Trabalhos de casa dão os deveres, trabalhos de trabalho dos deveres, às vezes são chatos. Bom, mas dizer aqui, de relevante, é que tínhamos, como temos comuns, ou seja, claro que se ele tivesse assim uma estrutura capilar mais ampla, depois visse os cabelos estarem em pé, mas com eletricidade, mas não é assim, tá? E assim também se conseguiu que, em vez de ficarem todos aborrecidos com isto tudo, pelo menos fizeram assim um interregno onde puderam rir e relaxar e seguindo até os melhores padrões da didática jesuítica. Sim, a necessidade de parar 15 ou 20 minutos e dizer uma piada
Imagino que num colégio de jesuítas fosse uma piada. Olha, quando isto não arranca completamente, uma piada assim de uns amigos padres que deviam dizer que tinham descoberto recentemente que Jesus Cristo morreu afogado. Sim. Porque consta na Bíblia que os discípulos o procuraram de balde no túmulo. Se o procuraram de balde, é que o Cristo tinha morrido afogado, que tinha tido a tirar com o balde. Bom, esta é uma piada que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu fiquei... Quando um monsenhor conta a piada e acha que a piada é muito engraçada, eu rio perdidamente. Isto é a piada que o padre conta entre si. E ele está, mas tem algumas malandrices com um amigo meu, que até é moralista, ou seja, ele é doutor em teologia moral, pela Academia Alfonsiana. Já me quis uma vez convencer que o obelisco da Praça de São Pedro tinha sido oferecido pelo faraó ao Papa. É? Não, mas vou dizer, espera aí. Quanto tempo houve entre o último faraó e o primeiro Papa? Mas se nós pensarmos a sério, nem tanto. Se nós considerarmos que a dinastia ptolomaica ainda tinha o título de faraó, entre a conquista do Egito de César e Marco António e a designação de Simão como Pedro, há poucas décadas. Quer dizer, só que o Papa nessa altura não tinha estatuto para receber obeliscos. E os outros eram os faraós de empréstimo. Bom, mas continuando. Já podemos ir para a frente. Não, isto aqui está ao contrário. Não, está ao contrário. Bom, dizer que começam já acórdãos. Estes acórdãos são facilmente recuperáveis. Os da Corte Europeia, menos que do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque estes são todos ou em inglês ou em francês. Aquele acórdão Copeland tinha a ver com a criação de um banco de dados de ADN. ADN ou DNA no Brasil? Não, de ácido de ribonucleico. DNA. Mas DNA de encontrados em contexto de crime. Mas de todo o mundo, mesmo que não tenham sido sequer investigados ou acusados, muito menos condenados. Ficar para sempre, para depois, se voltasse aquele DNA a encontrar noutro contexto semelhante, poderem cruzar os dados. E o Tribunal da Corte Europeia considerou que isso infringia o padrão do artigo 8º. Como também, este caso Marper tem a ver com subsídios europeus. Bom, mas ainda no contexto do Conselho da Europa, então, parênteses, o Conselho da Europa não tem que ver com a União Europeia. É uma organização não de integração, mas de cooperação política e cultural que existe desde 1949, desde o final da Segunda Guerra. E que vai desde a Groenlândia até o Mar de Bering. A Federação Russa também está no Conselho da Europa, ainda que devido à forma como reagiu à insurgência na Chechênia, está com um estatuto tem uma capitas diminutio, porque atuaram mesmo em termos de terrorismo de Estado. Bom, mas o Conselho da Europa continua a aceitar a jurisdição do Tribunal até certo ponto. Já lhe faremos até um caso mais à frente muito relevante. Bom, mas esta Convenção de 1981 ainda hoje é a matriz de todos os direitos, quer nacionais, quer da União Europeia, em matéria de proteção de dados. E eu transcrevi o artigo 1º. Isso é claro logo desde o preâmbulo. Diz isto. O objetivo é garantir o respeito dos seus direitos e liberdades fundamentais, particularmente o direito à intimidade da vida privada.
Este e outros. Pensemos direito à saúde. Se uma companhia de seguros tiver acesso a dados de saúde da família, nomeadamente a riscos de alguém vir a contrair uma determinada doença porque é recorrente na família, doença de base genética, ou uma propensão para, ou não celebra o seguro de saúde, ou estabelece um prémio muito elevado. Mesmo se passa com questões étnicas, com a habitação, ou religiosas, de alguém não ter acesso a um determinado clube porque sabem que ele pertence a uma religião. Quer dizer, temos aqui ou o direito ao trabalho. Se o empregador tiver informação sobre a participação política daquela pessoa, pode ser, sei lá, um empregador seja do PSOL e um operário do PSC. Ou do DEM. Também haverá operários do DEM. E aí, os do PSOL vê assim, bom, fora. Ou como dizem agora aqui, coxinha, petralhas, etc. Claro, o direito ao trabalho pode estar em causa. Ou até mesmo direito à progressão académica se uma banca tendenciosa souber demais. Souber aquilo que não precisa de saber. Então, temos aqui um conjunto. Esta convenção é longa, etc., mas com devido respeito, não estou a dar aula, eu acho que seria fastidioso. Na União Europeia, inicialmente, isto é a partir de Maastricht, o objetivo ainda era de construção do mercado interno, mas já com padrões ligados aos direitos humanos, indo receber, designadamente, a Convenção de 1950. Hoje ainda é mais. Aquele link de recepção ainda é muito mais forte. Mas para objetivos de mercado, foi necessário regular, não vou dizer centralmente, mas criar um padrão que ao mesmo tempo fosse mínimo e máximo. Explico-me. Todos os Estados-membros foram obrigados, porque as diretivas estabelecem um prazo, estabelecem objetivos. O Estado-membro é obrigado a alterar as suas leis internas de modo a adequá-las à diretiva. Não é, o Mercosul, feliz ou infelizmente, não tem funcionado assim. Mas, o que é que se tratava? A diretiva pôs um nível, todos tiveram que seguir aquele nível, mas se algum quisesse uma proteção superior, podia, no seu território, mas não podendo impedir que dados tratados no seu território saíssem para outro Estado-membro onde o nível de proteção fosse inferior, desde que correspondesse ao gabarito da diretiva. Quer dizer, foi haver uma disciplina europeia de dados pessoais, da União Europeia, teve fundamento de mercado. E isso foi dito explicitamente. Quando quiserem ou precisarem de usar instrumentos de direito da União Europeia, saibam que eles trazem sempre um conjunto muito alargado de considerandos, em inglês recitals, que explicam ponto por ponto o porquê e o como de todas as opções políticas subjacentes aos artigos. Quer dizer, as leis da União Europeia trazem livro de instruções. Os nossos alunos dizem, bom, vocês podem não ver o manual, mas agora têm que ler os considerandos. E esses considerandos são de uma franqueza total. Dizem aquilo, mesmo que seja politicamente incorreto, assumem. Bom, mas dizer, só que não pode restringir. E isso criou, a partir de 95, um microsistema.
uma diretiva em 2002 sobre segurança e proteção de dados no setor das comunicações eletrónicas. As eletrónicas antes chamava-se telecomunicações. E as comunicações eletrónicas para afirmar que o importante é o sinal. E o sinal pode ir por cabo, pode ir... Bom, até falamos hoje um problema que existe, aliás, que não está resolvido na União Europeia, que é o dos serviços OTT, Over the Top. Que a Anatel, nomeadamente quando o meu amigo Marcelo Bechara lá estava, a parte jurídica, dizia isto, os OTTs, seja Skype, seja WhatsApp, isto não é, Messenger, isto não é connosco. Nós só trabalhamos com os operadores de serviço público. E o resto não. Só para a cidadania, nem sabe que existe um abismo regulatório entre pegar no telefone e no celular e ligar pela Vivo, pela Oi, para o que for, ou se ligar para o WhatsApp. Se transmite voz, transmite dados, assumem que as garantias que têm designadamente privacidade na comunicação são as mesmas. E não são. E ao mesmo tempo temos algum problema com magistrados que não percebem que a legislação em matéria de telecomunicações não se aplica. Estas decisões, algumas até um pouco abstrusas, lá do Lagarto, do Sergipe, assim. Isto não deveriam ser assim. Porquê? Porque aqui não estamos diante de telecomunicações no contexto. O Alexandre concordará comigo. Claro. Claro. Aliás, essas comunicações nem o Marco Civil se aplica. Estamos aqui no Brasil, mantiveram, abusando da expressão, de uma firewall entre as telecomunicações tradicionais, a Anatel, e as comunicações de dados que correm por cima da infraestrutura, mas são outra coisa. Aliás, isso é um tema para a Cristiana de ver essa diferença de regulação, mas indo diretamente ao osso. Eu sei que sou desagradável, etc. Mas quando ouço assim, vou ouvindo elaborações em espiral, eu começo a ficar assustado. E assim, bom, é a tendência de fugir também, porque é muito mais agradável. Bom, os juristas também fazem aqueles grandes debates principológicos sem olharem para, por exemplo, para as resoluções normativas da Anatel. Como eu sou um pouco desequilibrado, eu no Brasil quando preciso, estudo as sentenças dos tribunais de justiça, não fico pelo STF e STJ. Já o fiz. E também estudo as liberações normativas. Porque essa é a vida real. É que se alguém chegar, pensar em duas colegas advogadas, se alguém chegar a um julgamento, uma das partes argumenta com a lei a deliberação normativa da Anatel, o nível regulamentar. O outro faz um discurso principológico. Digam-me lá quem é que ganha. Pronto, mas isto é a vida. Bom, mas mais, temos esta de 2002, temos este regulamento de 2001, mas só se aplica às próprias instituições e agências da União Europeia. Pois tínhamos, ainda está informalmente em vigor, aquela decisão quadro de 2008, proteção de dados na cooperação policial e judiciária em matéria penal. Vou dizer que é uma coisa que também aqui não tem. Nem da outra, mas também esta decisão do Conselho de 2009, a propósito do tratamento de informação para a Europol, com garantias de proteção de dados. A Europol é um centro de análise de informação e distribuição de informação. E há, desde o início, estruturas de proteção de dados e privacidade nesse contexto. E ainda existia esta diretiva de 2006, que voltaremos, que é da conservação de dados. Anda em frente.
Bom, conteúdos, posso até andar depressa, qualidade dos dados, tratamento leal e ilícito, finalidades determinadas explícitas e legítimas. Isto depois tem uma grande implicação, veremos até mais de uns 20 minutos, a propósito do Big Data. Esta ideia é quatro pertinentes e não excessivos, exatos e, se necessário, atualizados. E, continuando com esta, é talvez a mais bate, conservado apenas durante o período necessário para a persecução das finalidades para que foram recolhidos. Não são para permanecer. E algo que eu ia dizer há pouco, creio que quando a luz acabou. E aqui numa mesa de ontem, de pessoas ligadas à administração, eles diziam os nossos dados. Eu pensei, bom, os vossos, eu disse assim, mas os vossos dados? Mas os dados são dos cidadãos. Nós dizemos que talvez não tenha fugido da boca para a verdade. Pensam que os dados são deles. Os dados não são da administração. Os dados são de cada um de vós, vocês, de todos os que estamos aqui. E nós é que, por necessidade, admitimos que em determinadas condições eles façam o processamento desses dados. Claro, com base legal e com finalidades determinadas. E para um determinado fim. Claro que sim. Embora não existir, e permitam até o desabafo, não existir leis sobre o assunto, tem levado, por exemplo, não só até aquelas transmissões de dados e partilhas de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Serasa, sem base legal, ou até há uma sentença desta semana do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitindo que empresas vendam os dados dos clientes. Dizendo que isso é uma coisa normal, que não precisa de mais nada. É normal que monetarizem, diz neologismos, uma buzzword, monetarizem os dados. É claro que há empresas, nomeadamente as empresas de marketing direto, cujo principal ativo é o banco de dados. Mas eles estão a vender-nos nós. Isso dizer também, a talho de foice, que na rede nada é de graça. Quer dizer, se nós temos Facebook de graça, quer dizer que nós estamos a pagar com informação que depois vai permitir uma publicidade até capilar. Nós pagamos com as curtidas. Nós pagamos connosco. Para ter o mesmo se passa com para ter um Gmail, etc. Tudo aquilo é pago. E é pago com língua de palmo. É a possibilidade, aliás, foi dito também hoje, que Facebook ou Google sabem mais sobre nós que nós próprios. O algoritmo. Aqui todos têm, muitos terão Gmail. Eu, a primeira vez que me apercebi efetivamente do poder daquilo, foi há um pouco mais de 10 anos. Eu fui a um congresso de Direito Eletrónico na Amazónia, em Belém do Pará. Depois diverti-me muitíssimo numa mesa com o Aires Rover. O Aires. Eu já conhecia o Aires há uns tempos, nós contámos uma mesa. Ele veio a Portugal já um pouco antes, etc. Era numa mesa a falar sobre direito de inteligência artificial. Isto em 2006. Já havia malucos por aí. Ele a pensar, ele a tratar do limite entre o humano, entre o homem e a máquina. E é uma coisa muito mais, de proteção, muito mais modesta. Haver a questões de contratação por intermédio de agentes de software. A partir do que é direito europeu, que é direito dos Estados Unidos. Ver até que ponto ou não, se os contratos são válidos e em que termos. Bom, mas se eu vou para Belém do Pará e Google tem um algoritmo
Tem dois. Que leem os nossos e-mails. Eles garantem que não há nenhum ser humano a ler. Mas há bots a ler. Que leem um deles para o spam. À medida que nós apagamos, aqui mais deletamos, americano, apagamos um e-mail sem ler, o algoritmo entende que nós não temos nenhum interesse naquilo. E vai aprendendo o que é que nos interessa e não interessa e vai diretamente ou não para a pasta do spam. Depois tem outro algoritmo que trabalha com o AdSense, que é a fonte de receita, para ver aquilo que nos poderá interessar. E eles se perceberam que eu ia para Belém do Pará, e eu comecei a receber na coluna da direita propaganda de restaurantes. Assim, bom, se ele vai para Belém do Pará, querer comer. Até florista. Assim, bem, se ele deve ir para Belém do Pará, claro, vai comer acompanhado e vai levar umas flores. A ver, até com bastante cortesia e tudo. E hoje, mudando de plataforma, usando através designadamente cookies, outro aspecto tem a ver com monitoramento por empresas. Eu faço uma pesquisa de uma viagem e eu vou em sites. Eu faço uma pesquisa de uma viagem. Eu tenho vários vícios, um dos quais é ler em imprensa internacional aí às 7 da manhã. 7 e às 8 é quase sagrado ver imprensa internacional de referência. E eu vou mudando para um jornal britânico, para um espanhol, para um francês, e a publicidade que aparece tem a ver com aquela pesquisa que eu fiz no dia anterior de viagem para. Nós somos literalmente perseguidos pela propaganda. Isto é o mundo em que vivemos. Depois também a questão do risco de tratamento, consentimento, for necessário para a questão do contrato ou prévias, obrigação legal, destes vitais. Isto é o que ainda está em vigor, ainda que vá deixar rapidamente estar. Necessária missão de interesse público e ainda, estou a chamar a atenção desta última, for necessário para prosseguir interesse legítimo do responsável também ou do terceiro. E não deixem de prevalência os interesses ou direitos da pessoa em causa. Bom, vai haver uma avaliação qual é o interesse dominante e é isso que está na base do acórdão Google-Spain, o tal, supostamente, do direito ao esquecimento. Bom, o que é que está de novo aqui? Tratado de Lisboa. É 2007, entrou em vigor em 2009. O Tratado de Lisboa, o que temos de novo, e isto não foi a primeira, foi logo, mas o próprio Tribunal de Justiça retirou as consequências. A dimensão da integração económica, o mercado, foi secundarizado face à efetivação de direitos fundamentais. Inclusive na sistemática. Ao mesmo tempo, a Carta tinha sido proclamada em 2000 como um restatement, que era para simplificar a informação aos cidadãos. Tinha sido proclamada pela Presidente, na altura, a Sra. Nicole Fontaine, do Parlamento Europeu, Presidente do Conselho de Ministros e Presidente da Comissão. Era a Comissão Prodi. E era o Ministro dos Estrangeiros francês, que neste momento não recordo. Mas proclamaram como uma síntese do que já está. Mas o que foi feito foi receber a Carta no Tratado. Quer dizer, hoje temos um sistema com 3 pilares. O Tratado da União Europeia, onde consta o essencial, grandes decisões. O Tratado do Funcionamento da União Europeia, que densifica, concretiza o primeiro. E depois temos a Carta de Direitos Fundamentais. Face ao artigo 6º da União, os 3 têm o mesmo valor. Então temos um tripé. E o que passou a estar, e no caso da proteção de dados, passou a estar de uma forma especialmente reforçada. Quer dizer, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, há um artigo sobre privacidade e outro sobre
proteção de dados. Neste momento temos um splitting, temos uma separação completamente claro que uma coisa é privacidade, outra é proteção de dados. Não é preciso sequer pensar em privacy, fazer uma interpretação atualista de privacy, então nem é necessário. Isso foi assumido assim. Quer dizer, temos aqui, de forma incontroversa, uma constitucionalização à escala europeia, inclusive é porque todos estes instrumentos se impõem aos Estados-membros, inclusive acima das Constituições Nacionais, tal que está consolidado desde 1963, com o Acórdão Costa-Enel. Mas passou a haver este direito, constitucionalizado este direito à autodeterminação informacional. Assim, no artigo 16 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe digam respeito, e que depois o Parlamento e o Conselho estabelecem as normas relativas à proteção de pessoas singulares. Singulares na terminologia é pessoas físicas. O Código 2002 seguia a terminologia italiana do Códice. Persona física. Mas eu gosto mais, porque pessoas singulares, pessoas coletivas, não funciona, não dá para as fundações, não interessa. Esta é a terminologia oficial. Pessoas singulares seriam, na terminologia jurídica brasileira vigente, pessoas físicas. Respeito ao tratamento das pessoas pelas instituições de ordem da União, bem como os Estados-membros. E é algo que também está, não sei como é que vai ficar, no PL da proteção de dados, a referência a uma entidade, a um regulador. Da última vez que vi o projeto, não havia garantia nenhuma de ser uma entidade independente. O que é fundamental. Esse é um dos traços básicos do regime europeu. Porquê? Porque o judiciário só atua casuisticamente em situações conflituais. E nós estamos literalmente sós, vamos dizer sozinhos, ou melhor, estamos pior que nus, porque nos veem tudo por dentro. Até veem o que está cá dentro e nós nem queremos confessar. Porque eles conseguem ver algoritmos, onde é com dados suficientes aquilo até quais são os nossos pesadelos. Não é difícil fazer isso. Bom, mas haver uma entidade que controle as empresas, controle as instituições públicas e que esteja do nosso lado. Em permanência, não apenas em permanência e em termos preventivos. Esse é um modelo que já vem da Convenção de 1981. E aqui, em termos de atuação para a concretização de políticas públicas propiciadoras da liberdade das pessoas, se se fizesse a pressão possível para quando existir uma lei de proteção de dados no Brasil, e tem que existir, porque é dos últimos países da América Latina que não tem uma lei geral de proteção de dados. Do México para baixo, praticamente todos têm. Há que a Venezuela, não, que a Bolívia não tem, mas também não é grande exemplo. Não me constitui um problema até de competitividade das empresas europeias. Em brasileiras. É que a Argentina ou o Uruguai, vossos companheiros de Mercosul, estão reconhecidos pela Comissão Europeia como tendo um sistema diferente, mas compatível em termos de proteção com o europeu. O que aqui significa? Que as empresas argentinas podem funcionar com a Europa circulando livremente os dados de um lado para o outro. Uma empresa brasileira que tenha negócios na Europa tem que estar a pedir autorizações casuísticas cada vez que precise de repatriar dados. Isto é uma coisa. Eu não percebo isto, e não estou a dizê-lo retoricamente. Não percebo. Até mais. Bom, agora temos um governo mais pro-business. Talvez tenha que ser a Fiesp para dizer: vejam lá, tomem juízo, porque são as empresas que estão a ser prejudicadas, para os cidadãos. E na carta também. Mais ainda, o número 2 diz: dados têm de ser objeto de tratamento leal para fins específicos, com o consentimento da pessoa interessada ou com o fundamento legítimo visto de lei.
todas as pessoas têm o direito a aceder das colegiados que digam respeito e de obter a respectiva ratificação. Esta última é aquilo que chamam cá o habeas data. O direito de acesso e de ratificação. Bom, estamos no dia 11 de novembro e nós temos o regulamento novo. O regulamento, com mais de 3 anos a discutir, foi aprovado a 27 de abril, ou melhor, a aprovação política foi em novembro, que desencalhou depois dos atentados em França. Mas passamos a ter um regulamento geral. Um regulamento geral diz que vamos deixar com efeitos a partir de maio de 2018 de ter leis nacionais para haver uma lei única europeia. Porque continua a haver discrepância e isso não ajudava ao funcionamento. E, aliás, foi também assumido que a proteção de dados não é uma matéria nacional que depois é harmonizada, articulada no plano europeu, mas é uma matéria de relevância europeia. Não vou deixar muito. No fim de maio, eu organizei, colecionei, por acaso, o primeiro curso sobre o novo regulamento. E foram 2 dias, manhã e tarde, só sobre isto. Não vou dizer que, como a jovem que terminou, levava 5 minutos a fazer e levo 2 horas só por isso. Depois também, no mesmo pacote, tudo aprovado a 27 de abril, publicado a 4 de maio, foi talvez uma quarta-feira, foi aquelas coisas estranhas. Eu dei uma palestra na Universidade do Porto sobre proteção de dados em saúde, já pensando como é que ia ser. E depois, no dia em que isto saiu, eu tinha programado uma palestra para um congresso na Argentina por videoconferência. E o regulamento saiu no mesmo dia, e umas horas depois tive para explicar a palestra, explicar como é que já estava. Aquelas coisas que se fazem. Já me aconteceu pior e talvez vos conto. Depois, temos no mesmo dia uma diretiva, continua a ser uma diretiva, porque a matéria penal, os Estados-membros não abriram mão de terem leis próprias, ainda que harmonizadas. E o que é que se trata aqui? O próprio tratamento dos dados, não só na justiça, mas também nas polícias, passa a estar disciplinado. Quer dizer, todos os sistemas de fichamento policial passa a obedecer a critérios únicos europeus. Logo, uma muito menor margem de discricionariedade, inclusive para as polícias e para as magistraturas. Depois ainda mais, olha, aqui estão a ver o erro, eu tive corrigir-me, esta aqui é mesmo lá de cima. O que acontece às vezes no slide, depois só na altura em que se vê. Também saiu uma outra diretiva sobre os PNR. Eu que andei muito atrás, também há uns 3 anos fiz um workshop no Universidade de Salamanca para os PNR. O PNR são os números os códigos de referência das estações aéreas, que depois entra nas plataformas de distribuição GDS. E ficam lá dados sobre quem é a pessoa, para onde que voos tomou, ou até dados se duas passagens, por exemplo, de um homem e de uma mulher, forem adquiridas com o mesmo cartão de crédito, ainda que em aviões diferentes, isso vão ser depois associados. Ou, como era possível, tratar de dados sensíveis. Há alguém que peça um menu kosher. Ou, pior ainda, nos Estados Unidos agora, Trump, alguém que peça um menu halal. E que é muçulmano. Portanto, que fica marcado no sistema como muçulmano. Ou se alguém pedir um menu de dieta, ver que tipo de doença é que pode ter. E depois isto cruza com reservas hoteleiras. Depois cruza com reservas de aluguel de carros. De renta-car. Isto foi entendido que era necessário controlar isto para fins antiterroristas. Mas com garantias de proteção de dados.
O Tribunal de Justiça tem mexido muito nisto. Pronto, eu vou andar depressa, que isto tem a ver. Vejam, talvez a última. O Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência constante no sentido de reforçar a integração. Mesmo onde os Estados-membros não estão bem por aí, ou por omissão, o Tribunal de Justiça tem criado vias de resolver. Aliás, a proposta de regulamento geral sobre proteção de dados esteve enrolado até que entre abril de 2014, ou melhor, exatamente, entre o dia 8 de abril de 2014 e o dia 6 de outubro de 2015, saem 3 sentenças. A sentença diz da Rights Island, a sentença Google Spain, essa é a intermédia de 13 de maio de 2014. E depois a sentença Schrems, em outubro de 2015, mostram o seguinte: se os Estados-membros não forem capazes de avançar para o novo regulamento, que dê resposta às tais ameaças à proteção de dados, o Tribunal resolve. Nós relemos a partir de um princípio de neutralidade tecnológica. Neutralidade tecnológica não tem que ver com neutralidade da rede. É dizer o seguinte, e para as pessoas que estão aqui de direito, isto faz muito sentido. Isso foi dito assim no Acórdão Google Spain. A legislação foi criada com base num determinado paradigma tecnológico. É absurdo que os aplicadores não tenham em conta as modificações do estado da técnica para atingir os mesmos objetivos que o legislador original. Se há um upgrade técnico, está a haver também um upgrade interpretativo, para manter os mesmos equilíbrios de interesse. E, aliás, antecipando, problema no Acórdão Google Spain. Aqui vê nos mídias todos, tal do dedo ao esquecimento. O que é que se passava? Ou que se passou? Um advogado espanhol tinha um apelido pouco comum. Costeja. Se ele se chamasse Fernández ou Martínez, o problema nunca teria colocado. Esse advogado, em tempos, ficou com uma dívida à Seguridade Social. E aqui é CNPF. Aqui Seguridade Social não. CNPF é o outro. Bom, mas tinha uma dívida à Seguridade Social. E a Seguridade Social avançou com uma penhora do apartamento. E publicou, queria haver um leilão do apartamento, para a dívida, uma publicação oficial num jornal. La Vanguardia de Barcelona. O que é que aconteceu? E ele, entretanto, arrumou o dinheiro e pagou a dívida e o leilão nem chegou a dar. Porque é que o mesmo no Brasil, desde que uma dívida ou à Seguridade Social ou à Fazenda, desde que pague, eles querem receber. O que é que aconteceu? Sempre que alguém pesquisava o nome dele no Google, o que encontrava era a dívida à Seguridade Social. O que para um advogado era espetacular. E ele pediu, entrou com uma ação, pediu para apagarem o anúncio e para a Google que ele não pudesse ser encontrado. Bom, o que é que eu estou a dizer isto a propósito de antecipar o contexto a propósito desta neutralidade tecnológica? Quais eram as probabilidades de alguém que tive um anúncio desses publicado, alguém mais na vida voltar a vê-lo? É mesmo que se tratasse de uma hemeroteca, o arquivo, o jornal chama-se hemeroteca. Mesmo que fosse uma hemeroteca, e ver os jornais todos um a um. Bom, tinha que ser assim alguém muito desequilibrado para andar a ver as páginas de anúncios oficiais, penhoras da Seguridade Social, além de tudo à procura de um nome conhecido, e conhecer o nome conhecido daquela pessoa. Hoje na rede tudo é acessível, tudo é pesquisável. É que não estamos no mundo já da digitalização, mas estamos no mundo da datificação.
não só a informação foi convertida em zeros e uns, mas esses zeros e uns essa informação passou a ser facilmente acessível, para além de tender a ser perpétua. Ou seja, a proteção da vida, neste caso, da vida privada do lado do advogado, era, há uns anos atrás, resultante de nunca mais ninguém ir ler um jornal antigo e ler, sobretudo, os anúncios do jornal. Eu acredito que houvesse alguém que tivesse, talvez, a necessitar de tratamento psiquiátrico, que fosse um arquivo do jornal andar a passar os dias a ler anúncios. Mas ali não é. Qualquer pesquisa ia dar. Portanto, o Tribunal de Justiça, bom, como os equilíbrios mudaram, a resposta judicial também tem que mudar. Para manter o mesmo patamar. Bom, há aqui, na jurisprudência do Tribunal de Justiça, duas fases. Uma até 2010, que tem a ver, que se prende com a aprendizagem das relações de existir um regime europeu de proteção de dados. Voltaremos ainda aqui à Promusicae. Embora a primeira seja deliciosa. Isto passa-se na Suécia e uma catequista luterana. A Suécia tem uma igreja oficial. É um país muito aberto, mas os países nórdicos têm igreja oficial luterana. Pagam aos pastores, etc. Embora não tenha outras implicações. E a catequista monta um registro na internet em que ia ou não há catequese. Em aberto. Inclusive é dizendo que não pôde vir naquele dia porque tinha partido um braço. Quer dizer, o tratamento não autorizado de dados sensíveis. Realmente dados relacionados com a saúde. Depois temos esta nova onda, a partir de 2014, Ireland, Google Spain, Veltimo e Xerem. E vamos entrar mais na questão da segunda parte da professora Cris. Ainda só faltam 2 horas para acabar. Bom, visto o enquadramento, ameaças. Vamos ver 3. Monitoramento, retenção ou conservação de dados e Big Data. Esta é mais simples. Aliás, sempre existiu. Temos aqui, estou a pensar, em monitoramento do que circula na rede. E temos, pensando no contexto, isto é necessário, ninguém contesta, para fins de combate à criminalidade, toda a criminalidade organizada, ao terrorismo, seja possível, com garantias, passando designadamente por decisão judicial, que haja um grampo de dados. Como se pode grampear o telefone, que haja também, entre aspas, um grampo de dados para essas circulações de dados. É isso. Transmissões de e-mails, transmissões de texto. Isso é possível. E, efetivamente, a Convenção de Budapeste, que pus por extenso a designação, a data é de 2001, a propósito do ciberespaço, prevê tanto a recolha em tempo real de dados relativos ao tráfego, quer dizer metadados, quem ligou, seja o e-mail do celular, seja o IP de um computador, qual é o terminal, quando se ligaram e quanto tempo estiveram conectados. E também a interseção de dados relativos ao conteúdo das comunicações. Quer dizer, isto é viável, está determinado a nível europeu, vamos ao artigo 15. O
o artigo 15 da Convenção de Budapeste, desde que, com as salvaguardas impostas pelos instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos e que tipo da proporcionalidade. Temos aqui um critério extra que se impõe aos decisores judiciais nacionais. Trouxe-vos um exemplo recente, o Acórdão Zakharov da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Eram leis da Federação Russa que permitiam, mesmo sem autorização judicial, a interseção de todas as comunicações de celular. E com possibilidades de compartilhamento. A Corte Europeia vem a entender, tal como já o tinha feito com o Reino Unido a propósito do DNA, que o padrão do número 2 do artigo 12 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o padrão não era preenchido. Logo, a Federação Russa não poderia manter essa lei. Quer dizer, é possível o monitoramento para fins de combate ao crime, combate ao terrorismo, desde que, para além da proporcionalidade, que se garanta o respeito pelos direitos fundamentais. E mais, no novo regulamento da Europol, também já saiu este ano, está previsto está já em funcionamento, uma unidade de identificação de conteúdos na internet. Isto trata-se sobretudo de conteúdos ligados ao terrorismo e estão centrados no Estado Islâmico. De apologia do terrorismo, de recrutamento de pessoas para combatentes ou para até terroristas suicidas. Portanto, há uma unidade na Europol com policiais de vários países que está a monitorar uma lógica de open source o que vai nas redes. Mas, sendo assim, ainda assim, temos ali, do artigo 24 ao artigo 46, que é uma parte quase desproporcionada do regulamento, um conjunto de garantias em matéria de proteção de dados. Mesmo em contexto de terrorismo. E também, a Ana Cláudia não está aqui, não podia, mas a Ana Cláudia. Em final de maio do ano passado, há este Programa Europeu de Matéria de Segurança, é 28 de abril, e num congresso que houve da rede CIDI, na Federal Santa Maria, também puseram de keynote, mas foi um keynote aí de 45 minutos. Analisar este programa. E este programa, em contexto de haver atentados não potenciais, mas atentados reais com gente a morrer, começa por dizer, depois ainda mais claramente em conferência de imprensa, que o que nos distingue dos terroristas são os valores. E se a partir do momento em que nós abdicarmos das liberdades pela exceção, perdemos tudo. Quer dizer, os outros ganham. Cita-se muito Benjamin Franklin, que diz que quem abdica da liberdade pela segurança não merece a liberdade e não alcança a segurança. Bom, atribuído a. Mas esta é aquela lógica de dizer critérios de necessidade, proporcionalidade, e o Acórdão Digital Rights Ireland, o que anula a Diretiva de 2006 sobre a coleção de dados, é explicitamente referido. Portanto, este é fácil. Se alguém quem está aí com o Note e escrever além, como, entre parênteses, 2015, 185 final,
têm acesso imediatamente à documentação em língua portuguesa. E já agora permita que eu diga uma coisa. Toda esta documentação da União Europeia está em língua portuguesa. Com base no acordo ortográfico também subscrito pelo Brasil. Portanto, eu às vezes não digo que fico revoltado, mas fico triste quando vendo os colegas do Brasil a citarem em inglês, em espanhol, até em alemão. Deve sempre a dizer, estão a ver que eu fiz a prova para entrar no doutorado, fiz de alemão, e por isso estão a ver que eu sempre sei. Mas desculpem, é totalmente absurdo se existe uma versão oficial do documento, oficial, com o mesmo valor jurídico, em língua portuguesa, como é que se vai citar em inglês ou em alemão? Eu tenho assim um feeling. É que é uma citação em segunda ou terceira mão. Quer dizer, no livro onde foram buscar a teoria, deram ali um jeito, deram assim um jeito, mas depois, como era um bocado complicado traduzir o texto oficial, puseram como estava. Quer dizer, encontrar uma citação de um texto da União Europeia numa língua que não é portuguesa é um indício fortíssimo daqui para os colegas que aquele aluno é picareta. Excepcionalmente pode não ser. Pode ser descendente de alemão e falar em alemão com a avó lá em casa. Pode acontecer uma coisa dessas. Mas se fora isso, aquilo foi buscar a temática e desenvolvimento aí num paper algures e por arrastamento trouxe as fontes. Bem, privados também. Monitoramento. Em primeiro lugar, e há alguma coisa que foi dita esta manhã. Dizer, os dados estão acessíveis, logo são tratados. Não. Os dados estarem acessíveis quer dizer que estão acessíveis. Para poderem ser tratados, terão de cumprir, esse tratamento cumprir os requisitos legais. Ou seja, Open Source Intelligence só é viável. Tem aí uma coisa que eu tenho até em vídeo, uma palestra que faz agora um ano, na sede da Polícia Judiciária de Portugal, que é a nossa Polícia Federal, também explicando aqui coisas sobre o Open Source. É preciso haver uma permissão legal para que os dados possam ser recolhidos e a recolha de dados já é tratamento de dados. Pois é o seguinte, este acórdão Pro-Musicae, isto tem que ver com redes peer-to-peer. A Pro-Musicae, perdão, é uma entidade como o vosso ENAC. ENAC, perdão. O escritório de ECAD, desculpa. ECAD. Mas centrado na música. Direitos de autor e direitos conexos diretos com a música. A Telefónica é a empresa de telecomunicações, aliás, também tem a Telefónica, que agora a Vivo é a Telefónica, que era o operador tradicional, incumbent. E aquele também tinha, na altura, a maior fração de mercado. E a Pro-Musicae pede à Telefónica com uma lista de endereços IP, dizendo, estes vossos clientes estão a trocar entre si obras que pertencem, cujos direitos pertencem a associados nossos, associados a Pro-Musicae. Tanto que, se tem aqui os números IP, queremos os nomes e os endereços para podermos entrar na justiça para lhes pedir para pagarem aquilo que deveriam ter pago em licença. Pronto, o processo é um pouco mais complexo. Chega ao Tribunal de Justiça da União Europeia para interpretar. O juiz diz o seguinte. Temos aqui vários interesses em jogo, mas os interesses pessoais, ligados à privacidade, em princípio, prevalecem sobre os direitos patrimoniais, mesmo os direitos autorais.
E depois, dois outros acórdãos, o Scarlet Extended e o Netlog. Scarlet Extended, estamos na Bélgica, com a Saban. A Saban é o ECAD belga, que queriam o seguinte. A Scarlet Extended é um provedor de acesso, um ISP. Queriam que colocasse um filtro de monitoramento para permitisse identificar obras cobertas por direito de autor, direitos autorais, para depois a Saban agir. E avançaram para a justiça para pôr isso. Algo semelhante a Netlog. Netlog é uma rede social, como o Facebook ou o Orkut, para também identificar conteúdos autorais que fossem partilhados dentro da rede. E o Tribunal de Justiça, o que é que vem dizer? Que os prestadores de serviços de internet, ISPs, provedores, têm o dever de não monitorar. Não só não podem, mas estão impedidos de monitorar o tráfego. Se o fizerem, passam a responder por todos os ilícitos. O que está no Marco Civil nem sequer é muito diferente disto. A não responsabilização civil dos ISPs tem como contrapartida o não acesso. Eles têm o dever de não olhar. Porque a partir do momento em que olharem, são responsáveis por que lá está. Pode ser muito mais complexo, mas por aqui está para entender. Dever de não monitorar por parte dos ISPs. Depois também, finalmente, quando a diretiva de 2002 sobre as eletrónicas foi reformada em 2009, passou a integrar uma norma sobre cookies. Cookies são pequenos ficheiros de texto que permitem mais facilmente identificar o utilizador. Alguém chega a uma aplicação, um site, tem lá a cookie permite saber quem é, se voltou, o que é que já fez de operações com aquele site. E se tiverem viajado pela Europa nos últimos anos, quando chegam a qualquer site, que pergunta aceita o cookie, não aceita cookie. Com a consequência que quem não aceitar cookie, continuar a navegar, pode não ter as mesmas facilidades que quem aceita cookie. Quer dizer, a autodeterminação informacional. Cada um de nós vai dizer se consente passar a ser monitorado por aquela entidade. Depois temos aquela questão da conservação dos dados de tráfego. A Convenção de Budapeste tem uma noção de dados de tráfego. A diretiva de 2006 também tinha, mas eu fiz uma maldade. Foi transcrever o artigo 5º, 6º do Marco Civil, que sob a designação de registro de conexão trata da mesma coisa. Conjunto de informações referentes à data e hora de início e término da conexão à internet, sua duração, endereço tipo utilizado para o terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Bom, muitas vezes não se tem consciência, mas a jurisprudência europeia já lá chegou, inclusive o nosso Tribunal Constitucional, que a conservação e tratamento de metadados, não estamos nos conteúdos das comunicações, só é metadados, consegue-se saber mais sobre o comportamento das pessoas do que o próprio acesso ao conteúdo das comunicações. Sobretudo se entrarmos num contexto de Big Data e com algoritmos até preditivos. Ou seja, não desvalorizemos a questão dos dados de tráfego ou dos registros de conexão. Pelo contrário. Nesta altura, ainda quando as leis começaram a surgir, nem se tinha consciência das potencialidades técnicas que poderiam advir de haver entidades a fazê-lo. Depois, e vamos ver os dados de tráfego com os poderes públicos e privados. Em termos casuísticos,
A Convenção de Budapeste admite decisão judicial para conservação de dados informáticos e concessão de utilização parcial de dados de tráfego. Quer dizer, vai para o ISP e o ISP recebe ordem judicial, digam como é que estão os registros daquele cidadão durante o mês anterior. Desde que esses registros existam. Bom, o direito europeu passou por várias fases neste domínio. A primeira, na diretiva de 2002, era de proibição. Só era viável para efeitos de faturação, de faturamento. Logo, quem tivesse um flat rate ou um contrato ilimitado, nem era, como não havia faturamento detalhado, era aquilo, não sequer havia possibilidade de tratamento. Depois chegou a Al-Qaeda, literalmente. Temos os atentados de Madrid, de 11 de março de 2004. Este ano agora 12 anos. O que é que aconteceu? Eles colocaram bombas ativáveis por celular em trens que traziam trabalhadores das cidades em volta. Imagina que havia aqui um sistema de trens. Em Londres foi com o metro. Em julho de 2005 foi com o metro. Com o metrô. Imaginem que as pessoas vinham trabalhar das cidades satélites em volta de Brasília e no caminho para o trabalho, bomba. E morreu bastante gente. Mas os operacionais da Al-Qaeda eram assim unhas de fome. Em vez de colocarem celulares novos, colocaram os celulares antigos. Eu tenho uma suspeita que eles receberam dinheiro para comprar os celulares novos, acharam que era uma barbaridade andar arrebentando ou tunando celulares novos, quer dizer, puseram os antigos nas bombas e ficaram com os celulares novos. Ou então não compraram celulares novos, puseram os celulares e... O que é relevante é que houve um que não funcionou. Encontraram a bomba por tunar e a partir do registro de conexão daquele celular, porque ainda não tinha, era um pós-pago, a polícia rapidamente conseguiu montar um grafo quem é que tinha participado dos atentados. Qual foi a ideia? Brilhante. Uma diretiva que veio obrigar, fui há pouco, diretiva 2006-24-CE, que veio obrigar à conservação de dados. Períodos não inferiores, conforme os Estados-membros decidissem, períodos não inferiores a 6 meses e não superiores a 2 anos. Mas, e atenção relativamente ao Brasil. Aqui, apenas para crimes graves. Terrorismo, homicídio, sequestro. Situações como essa. Quando o Marco Civil introduz a conservação de registro de conexão, é para tudo. Designadamente, situações cíveis. Há um processo de divórcio e o advogado de uma das partes pede ao juiz para requerer à operadora de telecomunicações quantas vezes é que o marido ligou para a outra durante aquele período. E em que dias e em que horas é que fez isso. Estão a ver? Na Europa, isto depois acabou por ser anulado porque foi considerado compressor dos direitos fundamentais mesmo para o combate a crimes graves. Aqui até dá para o divórcio. Talvez seja um crime grave, mas pá, seja outra. 8 de abril de 2014. Esta provavelmente foi a saia mais justa que eu tive na minha vida académica.
Isto é uma terça-feira, 8 de abril. Eu estava em Roma porque tinha programado ao meio-dia do dia 9, na Universidade de Salerno, que lecionar um seminário de doutorado exatamente sobre a jurisprudência europeia em matéria de conservação de dados de tráfego. E eu estava tudo satisfeito, já tinha a apresentação, estava tudo ali. 24 horas antes, sai um acórdão que anula tudo o que havia. Sim, por aquilo dizer, o tribunal virou a mesa. Eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer de conta que não havia. Ninguém falava em mais nada. Significa que, a partir do momento em que saiu, ainda por cima com o problema que aquilo não saiu em italiano, saiu em inglês e saiu em alemão. E eu tinha que dar a aula em italiano, quer dizer, desde a hora do almoço, dia 8, até que fui pegar o trem a Termini. E durante o caminho do trem, eu tive que estudar o acórdão e estudar, sobretudo, quais são as saídas disso. Isto está online na Academia.edu. E se procurarem a Universidade de Salerno, Maceno e coisas assim, vão até encontrar ainda a programação do seminário aula do dia 9. Está a ver? Cris, já viu que tem tudo montado. De repente, o governo muda a coisa e agora assim... Pronto, nós sobrevivemos, faz parte da profissão, a gente tem que fiz o que tinha que fazer. Bom, e aqui a ideia foi, vejam, isto é transcrever umas partes do acordo. Estes dados são suscetíveis de permitir tirar conclusões muito precisas relativamente à vida privada das pessoas cujos dados foram conservados. A atividade cotidiana, locais em que se encontra a forma aparente ou temporária, trocações de áreas ou outras, atividades exercidas, relações sociais e meios sociais frequentados. Isto é muito mais do que se obtém por ouvir de um grampo de telefone. E depois dizer que aqui há uma ingerência dos fundamentais, que é de grande amplitude secundária particularmente grave, e é suscetível de gerar no espírito das pessoas abrangidas o sentimento que a sua vida privada é objeto de vigilância constante. O que é que se pode dizer daqui? A diretiva de 2006 ainda é uma diretiva pós 11 de setembro. Esta sentença já corresponde às ondas de choque Snowden. Ou seja, alarme social por monitoramento constante. E controle constante da vida. Depois dizer, analisar a proporcionalidade, diz que pode fazer falta para garantir segurança pública, mas não pode só por si justificar de conservação considerada necessária para esse parte da luta. Para concluir que a diretiva comporta uma ingerência de fundamentais de grande amplitude e particular gravidade normas da União, sem que essa ingerência seja enquadrada com precisão por disposições que permitam garantir que a mesma se limita efetivamente ao estritamente necessário. Esta sentença é de, repito, 8 de abril. O que é que aconteceu no Brasil 2 semanas depois? A aprovação à pressa do Marco Civil. Eu digo aprovação à pressa porque houve uma iniciativa que aqui houve bastante show-off, foi a Net Mundial. Recordam? No Hotel de São Paulo, final de abril de 2014, a partir daqui haveria um mundo novo na internet. E também houve eleições logo a seguir. Sim? No início de outubro de 2014 teve eleição, não teve? Claro que teve. A passagem de Lula para Dilma. Sim. Quer dizer, o Marco Civil serviu para ajudar a reeleição. Pelo menos em termos de imagem. Dizer, o Brasil se passou a estar na vanguarda. Isto é uma opção completamente cínica. Quer dizer, o Marco Civil, o governo
utilizou todos os meios procedimentais para levar à aprovação do marco civil, tivesse como tivesse, a tempo de ir à net mundial, ver uma ovação, dizer que agora tem, e que depois isso fosse capitalizado eleitoralmente. Aqui não há inocentes. Há uns que podem ser piores que outros, mas aqui em política não há inocentes. E uma coisa que me deixa, agora permite-me quase um palavrão. Eu fico puto da vida. Fico puto. Quando o Tribunal de Justiça da União Europeia entende que uma legislação menos constrangedora das liberdades fundamentais tem que ser anulada, e depois, duas semanas depois, o Brasil introduz algo ainda pior. Ainda por cima, o Marco Civil, que foi dito aqui hoje, é assim um expoente de encontro entre liberais e libertários. Quer dizer, e o povo aí dos movimentos sociais, que eu também os conheço tão bem com eles, lá com os portugueses e outros, fizeram causa comum com as empresas de internet. Sim, porque vão ao Marco Civil e vejam se a liberdade de circulação de informação não está antes de bater da privacidade. Está. E não tinha que estar. Quer dizer, o Marco Civil, alguém quiser que pode me bater lá fora, mas o Marco Civil institui um regime ainda mais liberal que o regime dos Estados Unidos. Se me dizem que isso foi feito Sim, o Marco Civil, posso dizer mais, até em termos de responsabilidade ou irresponsabilidade dos prestadores de serviços, é perfeitamente coerente com o sistema neoliberal. Com componentes depois libertárias no conteúdo. Mas libertária no sentido dos libertários norte-americanos que estão à direita do Partido Republicano. Sim, isto pode... Aqui as pessoas, alguns acharem que não, mas o Marco Civil é uma lei perfeitamente à direita. Foi vendida como algo progressista, mas o conteúdo é um conteúdo mais pro-business que pode imaginar. O que até é coerente com o trade-off que elegeu Lula. Movimentos sociais sem tocar no empresariado nacional. Bom, concluir dizer a PNR, temos aqui de novidades, a retenção de dados agora dos passageiros, 6 meses com anonimização de 5 anos, mas com proteção de dados. E há também um acordo muito recente, 19 de outubro, o Breyer. Tem coisas interessantes. Qualifica expressamente como dado pessoal os números IP, não só os números IP fixos, como os números IP flutuantes. Desde que possam ser correlacionados com outra informação. E admite que a lei alemã, a questão era ataques a sites de ministérios, que eles possam conservar os números de IP de quem ataca, pensando designadamente em ataques de DDoS, para depois conseguirem combater. Bom, eu ainda iria trabalhar aqui Big Data, bastante Big Data, o que fazer com o Big Data, como é que o novo regulamento trata com o Big Data, designadamente com a questão dos perfis e as decisões automatizadas têm que ver com inteligência artificial a atuar, analíticas, com algoritmos analíticos. Depois também queria ver, que tinha prometido à professora Cris, ver como é que o contexto de Big Data pode ser operacionalizado de forma distinta no âmbito da administração pública. Desta parte, há algumas bocadinhos disto estão na internet. Isto digo porque em dezembro de 2015 fui convidado para a conferência da CPLP, Unidade de Países de Língua Portuguesa, que ocorreu em Cabo Verde, foi sobre o governo eletrónico. E o governo de Cabo Verde convidou-me a ir tratar da confluência entre proteção de dados, governo eletrónico, em contexto de Big Data. E eu disse aquilo que achei que devia dizer.
aliás, coisas aqui incríveis que eu ouvi aqui, pensar como é que pessoas felicíssimas, porque os bancos de dados da União, do Estado e dos municípios vão tender a estar integrados. Quer dizer, vai haver um controle absolutamente de tudo em tempo real. Como não é impossível manter a segurança, qualquer um que tenha acesso a esses bases de dados, esses bancos de dados vai saber tudo para toda a gente em permanência. Bom, mas isto temos que terminar. Aliás, outro problema que também se tem ontem é a questão da reutilização de dados do setor público. Eu fui cá tratado de uma mesa. Aliás, foi mostrada a nova legislação brasileira, que vai ser agora aquela jovem que estava do novo governo, mas não era assim morena, que estava aqui. Não recordo o nome. A Elise. Isso deve ser influência assim de beethoviana por Elise. Está bem. Bom, mas isto é também do adiantado da hora. A tendência natural para a bobagem cresce geometricamente. Mas dizer, bom, agora vamos reutilizar os dados. Pôr ao serviço das empresas e tudo. Pois nós temos um problema. Tecnologia. Eu vou chamar a atenção para aquela última linha, é a mesma última. Passou a haver, desde há 2 anos, um relator especial das Nações Unidas para a privacidade. Ele chama-se Joseph Canatacci, é maltês, é conhecido por Joe, mas o nome de guerra é Joe Canatacci. E ele já foi dean de uma faculdade de Direito em Inglaterra, ele fez doutorado na Noruega. Eu conheço-o há uns 15 anos. Respeitamos, mas não somos amigos. Pronto, ele respeita-me, ele respeito. Trocamos umas mensagens de vez em quando. Mas isso temos Weltanschauungen diferentes. Apesar de eles ter uma coisa que tem um grupo de pesquisa internacional sobre tecnologias convergentes, onde ele me convidou para estar. Pronto, bem. Mas o que é importante não é conhecer o José Canatacci. Ele começou a dizer, eu também conheço António Guterres desde 1983, mas isso não interessa. Mas o Joe Canatacci, neste relatório, que é grandinho, e está disponível em inglês, o que é que ele diz? Que a própria anonimização é reversível. Ou seja, esta ideia da administração aberta e da reutilização dos dados, que a União Europeia foi pioneira desde 2003, fazer uma monetarização, quer dizer, os dados da administração passarem a poder estar disponíveis para as empresas usar na sua atividade. Isso tem que ser muito revisto, porque é perfeitamente viável, mesmo que os dados sejam dados anonimizados para as empresas, utilizar ferramentas informáticas que permitem reverter a anonimização, mesmo que tenha havido tecnologias PAT, Privacy Enhancement. E isto o que é que significa? Entregar bancos de dados inteiros para a mão em detrimento dos cidadãos. Ou podemos dizer de uma maneira quase bruta, que nós sermos propriados dos nossos dados e entregues de graça para as empresas. Pela mão do Estado. Bom, eu já fui muito chato, etc, etc. Vamos fechar. Boa noite. Agradeço muito a vossa presença. Pode ser que tenham a fazer alguma pergunta. Talvez há uma pergunta ou duas. Mas o professor Alexandre ou o professor Manuel também pode servir. Está aqui, está escrito. Na verdade, é só a gente fazer um fechamento mesmo, porque eles querem fechar o auditório, é isso, pessoal. Senão a gente ficava aqui até 10 da noite. Nosso objetivo. Excepcional. Depois de trabalhar com policiais, com militares, coisas assim, e perceber que está subjacente ao texto. Subjacente ao texto. E as motivações.
embora seja uma metodologia muito diferente das metodologias de ciências sociais que aqui vimos. Mas esta é tão real, eu não vou identificar. Esta é uma realidade que é tão real como os análises que foram feitas. E creio eu que nenhuma delas chega. Temos que cruzar. E sem nenhum toque de demagogia, a interdisciplinaridade, neste aspecto, não só é útil, como é indispensável. Quer dizer, a descrição que é feita por um sociólogo, ou por um economista, ou por um jurista, só por si não chega. E ao mesmo tempo tem que ter um background técnico. E é ontem, pela terceira vez, tive uma pergunta. Já tinha acontecido em Florianópolis, aconteceu em Guimarães, no norte de Portugal, e agora aconteceu aqui em Brasília. Perguntaram-me se afinal eu era de direito ou era de informática. Como nenhum dos casos, quem perguntou era de direito. Eu assumi aquilo como elogio. Porque se fosse um de direito a perguntar assim, então você agora é de informática? Eu me digo assim, bom, você já de direito já não sabe nada. Mas quando de informática se pergunta, mas você também é cada confraria? Eu fico feliz. É uma pequena vaidade. Mas, quer dizer também relativamente a pessoas de hoje, não é complicado. Gostava mais que o posso aqui dizer. Mas há algum saber livresco, sem dominar minimamente a tecnologia subjacente. Só se consegue falar do vídeo. É preciso conhecer um pouco como é que a rede efetivamente funciona, quais são as potencialidades. Senão, é completamente jurista. Diz a lei e pronto. Obrigado pela vossa paciência, pelo vosso endurance, etc, etc, etc.